Ernst. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Olá. Uma saudação calorosa aqui do afroeduca.com. Olá! A gente está aqui porque, olha, a gente acredita muito na força de transformar as histórias, né? E a resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. Algo acessível, pulsante. Isso aí, para todo mundo poder conhecer. E a nossa proposta é um pouquinho diferente, né? Cada exploração nossa, cada conversa, ela parte de uma música. Lá do nosso canal Afroeduca Sound. Uhum. A gente mergulha na canção para, tirar reflexões, entender o contexto histórico, às vezes até pensar em caminhos pedagógicos. Porque, como a gente sempre diz, né? Aprender com música é lembrar com o coração. Fica marcado. Exatamente. E hoje, o nosso foco é uma figura, assim, central mesmo para a fé e para a resistência afro-brasileira aqui em São Paulo. Mas gigante. Tia Marcelina de Ogum. A gente vai explorar a história dela através da canção Ferro e Fé. Que foi criada pelo Afroeduca, né? Bem como uma ferramenta didática mesmo, Isso. para ensinar e para lembrar. Então vamos nessa imersão. Vamos lá. Para começar, quem foi essa mulher, né? Tão notável, Tia Marcelina. Ela nasceu mais ou menos em meados do século XIX, descendente direta de africanos escravizados. Uma história que começa lá atrás. E ela se tornou uma das primeiras, das pioneiras do candomblé em São Paulo. Uma mãe de santo muito respeitada, sacerdotisa de Ogum. Uma presença, assim, forte. E é fundamental a gente pintar o cenário da época, né? Para entender o tamanho dela. A gente está falando de um Brasil que, bom, tinha acabado de abolir a escravidão no papel. Só no papel, né? Exato, mas a escravidão ainda deixava sombras enormes, um racismo institucional pesado e, principalmente ali nas primeiras décadas do século XX, uma perseguição religiosa muito, muito forte contra as religiões de matriz africana. Era um ambiente hostil mesmo, de apagamento. Extremamente hostil. E aí, nesse contexto todo adverso, o terreiro dela, lá no Cambuci, Sim. vira muito mais que um lugar religioso, né? As fontes falam que era um verdadeiro centro de preservação cultural. Um lugar para formar novos filhos e filhas de santo, para manter viva a oralidade, os rituais, a música sagrada. A fé cravada no chão, como diz a música. Exato. Não é só uma metáfora, né? Era quase uma necessidade de fincar raízes ali. Com certeza. E a tia Marcelina surge aí, tipo assim, como um farol. Descrevem ela como firme, corajosa, muito conectada com o sagrado. Um símbolo de resistência. Totalmente. Principalmente contra a brutalidade da polícia, né? Tem muitos relatos de invasão, de altar destruído. Terrível. E aí a canção Ferro e Fé funciona quase como uma crônica, né? Bem didática, aquela linha. Polícia batiu o portão, ela reerguiu o altar. Nossa, isso é muito forte. É um resumo perfeito, né? Da opressão e da resiliência. Ensina muito sobre essa persistência de um jeito direto. E essa resiliência toda leva a gente direto para Ogum, né? O orixá dela. O senhor do ferro, da tecnologia, da guerra justa, que abre caminhos. Uhum. O refrão da música Ferro e Fé na mão, Ogum no coração, parece que captura essa estratégia dela, né? De sobrevivência, de luta. É como se ela não só tivesse a fé, mas ela usasse a fé como ferramenta, né? O ferro simbólico de Ogum ali, para lutar por dignidade num mundo que negava isso. É uma visão muito poderosa de como a fé pode ser ação, né? Praxis. Sem dúvida. E a influência do terreiro ia além do religioso, sabe? Virou um ponto de encontro fundamental, um espaço de acolhimento cultural, social. É mesmo. Sim, pelo que se sabe, era frequentado por sambistas, artistas, intelectuais, figuras importantes do movimento negro que estava começando em São Paulo. Que interessante. Um centro de articulação. Exatamente. Ali se formavam alianças importantes, espirituais e políticas. Era, na essência, um quilombo urbano pulsante, sabe? Um lugar para fortalecer a identidade afro-brasileira. Pensando no legado dela, é impressionante, né? Mesmo com poucos registros formais da época. Pouquíssimos. A memória da tia Marcelina continua viva
na oralidade, nos terreiros que dizem ser da linhagem dela, e agora de forma bem intencional na música, como em Ferro e Fé. A letra fala: filhos de santo a seus pés, cantando pontos de axé. Lindo isso. Não é só uma descrição, né? É a afirmação da continuidade do trabalho dela, do axé que ela plantou ali. E o fascinante, voltando para a proposta do Afreduca, é ver a música funcionando como essa ferramenta pedagógica viva. Totalmente. As notas didáticas que acompanham a canção, elas mostram como Ferro e Fé ajuda a conectar a história dessa mulher incrível com a cultura afro-brasileira de um jeito amplo e com valores que são universais, né? Justiça social, coragem, a importância da resistência cultural. Materializa as ideias. Exato! Materializa conceitos como aquela ideia de rei e raiz, que aparece na ponte da música. Reforça a nobreza, a centralidade da herança africana no Brasil, né? Ajuda a combater estereótipos. Fica muito claro, então, como aprender com música pode ser um caminho poderoso para acessar a história, ancestralidade. Engaja não só a cabeça, mas a emoção, a memória afetiva. Com certeza. A história da tia Marcelina, filtrada pela canção, ganha outra dimensão, né? Outra vida. Bom, a gente agradece demais a companhia de quem nos ouviu nessa exploração sobre a vida e o impacto, né, tão duradouro de tia Marcelina de Ogum. E fica o convite, explorem mais. Se inscrevam lá no canal Afroeducasound no YouTube. Ouçam Ferro e Fé inteira, descubram outras canções que contam histórias como essa. Isso mesmo. Se essa conversa tocou de alguma forma, deixa o like lá no vídeo, naveguem pelos outros conteúdos, outras músicas, outras análises. Tem muita coisa boa. E fiquem ligados, porque novas histórias, novas canções estão sempre chegando no afroeduca.com. E fica talvez uma reflexão final, né? Quantas outras tias marcelinas, esses pilares das suas comunidades, tiveram suas histórias silenciadas pelo tempo, pela falta de registro, mas cujo legado resiste. Resiste na força dos descendentes, na melodia de um ponto que ainda ecoa. Uma ótima reflexão. Até a próxima. Até! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.